Bom dia, alunos do nono ano, aqui é o professor Lucas. Mais um vídeo para ajudar vocês a fazerem as atividades aí que eu mando, né? Esse nosso roteiro do dia 9 ao dia 30 de novembro é o último roteiro que tem para fazer, né? A não ser os roteiros que os alunos que estão de recuperação vão precisar fazer, caso eles não façam esse, tá? Eu já gravei um vídeo falando sobre a questão de 1930, será que foi revolução? Será que não foi? Falando também sobre a questão do feminismo, né, as atividades da página 103 e 105. E agora eu vou tentar explicar para vocês a charge que tem aí na atividade. Para vocês, talvez a impressão não tenha ficado muito boa, talvez não dê para ler a letra e tal. Eu vou mandar nos grupos a imagem certa da charge. Ou então você pede para mim, ou então entra na internet, escreve charge do Getúlio e você vai achar. A vontade do freguês, está escrito lá. O que é a vontade do freguês? Quer dizer que quem compra escolhe, né? O freguês é quem compra, então é a vontade do freguês. E aí tem 3 Getúlio Vargas diferentes. E são todos iguais, mas estão vestidos diferentes, falando coisas diferentes. E aí tem um ano embaixo. Em 1931 é o ano depois que ele faz a revolução, que ele toma o poder. E está escrito lá: e marcharemos resolutamente para a esquerda, né? Ou seja, ele estava ali cooptando os votos de quem era de esquerda. Cooptando os votos da população que queria mudança, que queria uma revolução, né? É importante você entender que nesse período de 1930 o mundo estava sendo questionado, o mundo todo era questionado por conta da revolução socialista que existiu na Rússia. Porque, jovens, em 1917 houve uma revolução socialista na Rússia durante o período da Primeira Guerra Mundial. A Rússia, ela se tornou um país socialista durante a Primeira Guerra Mundial. Os socialistas, os sindicalistas, né? A Rússia se tornou União Russa Socialista Soviética. O que isso significa? Era um país que era governado pelos trabalhadores. Não tinha burguês, os burgueses foram expulsos. Não tinha nobreza, não tinha igreja. Quem mandava no país eram os trabalhadores, eram sindicatos dos trabalhadores. Bem, o mundo inteiro ficou assolado, porque ninguém na história da humanidade tinha tido um governo onde quem era pobre governava. Onde os mais pobres dominavam e decidiam as coisas, mas decidiam de verdade. Bem, começou a surgir no mundo todo uma questão. Poxa, será que a gente está fazendo direito? Será que é certo manter quem a gente mantém no poder? Será que... Porque, jovens, desde a Revolução Francesa, quando a monarquia cai, né? Vocês estão lembrados lá na 8ª série? O mundo passou a ser governado pela burguesia. Quem é a burguesia? São os ricos, os comerciantes, os fazendeiros, os proprietários de terras, os proprietários de empresas, pessoas endinheiradas. Se você for olhar hoje, por exemplo, aqui no Brasil, você olha o Congresso Nacional, os 500 deputados, 480 são empresários. Todo mundo é rico lá. Não tem cara pobre. Ninguém elege o lixeiro da rua para ser presidente. Ninguém elege o motorista de ônibus para ser governador, né? Ninguém elege o pedreiro para ser senador. Ninguém faz isso. As pessoas elegem o empresário, o advogado, o mega industrial, o cara rico pra caramba, né? E a gente descobre, pelo menos esse período da história, a gente descobriu que o cara que é rico governa para quem é rico, né? E deixa a população pobre a desejar. Como é que acontece? A Rússia tem sucesso. A Rússia, com os trabalhadores no poder, se torna a maior nação do mundo, rica, poderosa, forte, vence a Segunda Guerra Mundial. A gente tem que lembrar que é a Rússia que invade a Alemanha nazista e derruba o governo do Hitler, né? Os Estados Unidos ajuda a França e a Inglaterra, os Estados Unidos tem uma ajuda nisso também, mas a Rússia que faz o trabalho pesado, tanto que é a Rússia que tem o maior número de mortes. Se você for juntar judeu, cigano, negro, gay, não sei o que, todo mundo que os nazistas mataram, não dá o que os nazistas mataram de russos. Quem mais morreu na Segunda Guerra foram os russos. E aí o que acontece? Todos os países do mundo, eles vão passar por uma discussão. Poxa, será que a gente continua com esse sistema que a gente conhece, onde os capitalistas, né, onde os ricos burgueses estão no poder? Ou será que a gente muda para um sistema de governo igual da Rússia, onde os trabalhadores, onde os pobres estão no poder, né? O socialismo, ele vem com uma ideia de você dividir igualmente o dinheiro, dividir igualmente os bens de capital, né? E não concentrar o capital na mão de alguns, como o capitalismo faz. Então, o socialismo e o capitalismo, eles são muito diferentes. Lá na França antiga, da Revolução Francesa,
Você tinha no Congresso os lugares onde as pessoas sentavam. Então, os ricos, na Revolução Francesa, eles sentavam à direita e os pobres, né, sentavam à esquerda. Na França era legal porque todo mundo tinha direito à opinião, né? Então, os ricos ficavam à direita e os pobres à esquerda. Então, toda vez que a gente diz que um partido é de esquerda, a gente está dizendo que esse é um partido formado pela classe baixa da sociedade. E toda vez que a gente diz que um partido é de direita, na teoria a gente está dizendo que esse partido é formado pela classe alta da sociedade, as pessoas mais ricas, mais poderosas, tá? Bem, o que acontece? Já expliquei para você mais ou menos o que é esquerda e direita, né? Esquerda são os partidos socialistas, direita são os partidos capitalistas, ok? Bem, quando ele está aqui na primeira falando assim... E marcharemos resolutamente para a esquerda. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que ele é um revolucionário, que ele vai mudar o status. Porque quem era que estava no poder do Brasil naquela época? Os fazendeiros ricos, né? Que seria a direita. Então ele era diferente, ele era a esquerda. Isso fez com que quem fosse pobre gostasse dele. Isso fez com que quem fosse pobre se sentisse representado, sentisse que ele estava por ele lá, né? E tinha muito pobre no Brasil, ainda tem hoje. Então é por isso que os partidos de esquerda, eles conseguem o apoio da população, porque eles, na teoria, defendem as classes mais baixas. Então, ele vai conseguir muito assumir o poder em 1930 graças a esse discurso de que ele está na esquerda. Só que o tempo passa. O tempo passa e ele tem que agradar a população rica também, né? E a população rica é a população que é dona dos meios de comunicação. Então, todo mundo que lê o jornal vai ler o que o dono do jornal quer que seja escrito. Então, ele precisa agradar o dono do jornal. Ele precisa agradar o dono da televisão, ele precisa agradar o dono das grandes empresas, que é quem emprega essas pessoas. Então, ele vai, aos poucos, ao longo do tempo, indo da esquerda para a direita, né? Então, quando chega 1935, que ele é eleito presidente, né? Na teoria, ele faz uma constituição onde ele se autonomeia presidente. Aí, ele diz assim, olha, tá bom, vocês querem uma constituição? Eu vou fazer, só que o primeiro presidente sou eu. E todo mundo concorda e ele vira o primeiro presidente, sem eleição, sem nada. É o que acontece. Agora ele não é nem de direita nem de esquerda, ele é de centro, né? Em 1935. Notem que a gente está falando de um período entre as duas guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial acabou em 18 e vai começar em 39, tá? Só mantenha isso na cabeça. Então ele está no centro em 35, né? Porque ele foi eleito pelo povo, é o presidente. Ele fala, olha, eu não vou nem da esquerda nem da direita, eu vou ficar no meio, agradar os dois, né? Era o que ele precisava. E em 1937, quando todo mundo tá vendo que vai explodir a guerra, né? Ele diz o seguinte: eu sou de direita, né? Eu sou igual aos nazistas, eu sou igual aos fascistas, eu sou igual ao Hitler, eu sou igual ao Mussolini, eu sou um ditador. Porque o que vai acontecer? O mandato dele era de 35 a 39, ou 34 a 38, né? O mandato dele. Então em 38 ele tinha que largar e sair para um outro lugar, né? Sair do cargo da presidência e caçar a turma dele. Então o que acontece? Em 37 ele fala o seguinte, olha o que está escrito aqui. Os políticos, esse papo de democracia, de eleição, não sei o que, isso é tudo pirataria, né? Ó, precisamos acabar com as elites. Aí ele está dizendo o que o Hitler dizia lá sobre perseguir judeus, lembra? Porque quem era a elite alemã eram os judeus, e o Hitler perseguia os judeus. Isso é bom, porque os pobres gostam também desse papo, né? Não, vou perseguir quem é rico, quem é pobre está seguro comigo, né? O Getúlio ele era famoso por ser o pai dos pobres. Bem, aqui ele está vestido como Hitler, né? Tá vendo? Ele tá com um sinalzinho ali no peito, aquele sinalzinho é para fingir que é suástica, é uma piada a charge, ela não pode fazer suástica de verdade, né? Então ela fez um símbolozinho ali que é um símbolo da média, mas que eles usaram como exemplo. E aí o que acontece? Ele dá um golpe e vira ditador no Brasil. Em 38 ele diz que a esquerda, que os socialistas estão querendo dar um golpe no país e por isso ele acaba com a democracia, se autoproclama ditador e vai governar o Brasil aí por mais 6, 7 anos durante a Segunda Guerra Mundial. De 38, na verdade, né? Até 1945, o Getúlio Vargas, ele é ditador, né? Ele governa o Brasil como líder do Estado no governo ditatorial, né? Um dia a gente conversa sobre ditadura, eu acho que esse ano não vai dar para falar sobre ditadura com vocês, mas um dia eu falo sobre ditadura, é um absurdo. Ditadura é um regime de limitação de direitos. As pessoas perdem os direitos dela na ditadura, né? O idiota, o boçal que defende a ditadura é um cara que realmente
ele não tem a mínima noção do que é consciência de estar vivo, de viver num mundo repleto de pessoas. Porque a ditadura, ela limita a liberdade, ela tira direitos, né? Mas enfim. E aí, quando ele se aproxima desse discurso, ele ganha o povo de novo. E eu vou explicar para você porque o Brasil, durante as guerras, recebe imigrantes dos países que estão em guerra. Quem são os países em guerra? A Itália e a Alemanha. Tanto que vocês podem ver que a maioria dos ascendentes de vocês são italianos. Vocês vão ver no sobrenome de vocês um sobrenome italiano, ou de algum amigo, ou de algum parente. A maioria da região onde a gente vive aqui, as pessoas são de descendência italiana, alguns são japoneses, né? Alguns italianos. No sul tem muito alemão, né? Porque essas pessoas fugiam da guerra e vinham para o Brasil, onde na teoria era pacífico. Quando esses caras chegavam aqui, eles viam o Getúlio Vargas muito parecido com o líder deles lá. E eles gostavam disso, né? O Getúlio Vargas era parecido com o Hitler, era parecido com o Mussolini, era parecido com o Hiroshima lá, que era o imperador do Japão, né? Então, ele ganha esses imigrantes, né? Ele ganha os imigrantes aqui no Brasil. E é por isso que a Chat está falando aí que o Getúlio Vargas ele vai mudando de opinião, mudando o seu discurso ao longo dos anos para ganhar o voto, né? Ganhar a ajuda do povo, né? É um momento que você tem que lembrar que o Brasil ele está dando um boom de tecnologia. Chegou o rádio no Brasil, daqui um pouquinho vai chegar a televisão, o jornal está sendo impresso e distribuído para todo mundo, as pessoas estão começando a ser alfabetizadas. Aqui no Brasil, por enquanto, só rico estudava. Né? E aí essa modernidade que já vinha antes do Getúlio vai fazer com que as pessoas pobres leiam e elas vão ler o jornal. Então as pessoas estão discutindo, estão lendo, estão tendo conhecimento, estão sabendo. Então ele precisa convencer essas pessoas. E aí ela pergunta uma grande incoerência, né? Isso eu acho que é a coisa mais importante que você tem que entender do Getúlio. Por que ele cai em 45? Porque é o seguinte, quando a Segunda Guerra Mundial começa, todo mundo se pergunta, e aí, o Brasil vai ficar do lado de quem? O Brasil vai ficar do lado da França e da Inglaterra, que é um país capitalista, democrata, com presidente? Ou ele vai ficar do lado da Alemanha e da Itália, que são países que têm ditadores, né? Que têm líderes de governo? O Getúlio Vargas é muito parecido. O governo dele, de ditador, é muito semelhante ao governo do Mussolini e do Hitler. Ele, obviamente, devia apoiar, até porque o Brasil era cheio de alemão e de italiano. Mas o que acontece? Ele fica em cima do muro e não se decide. Ele só toma partido no último ano da guerra, em 44. Acho que 43, 44 que o Brasil entra. E ele entra do outro lado, ele entra do lado dos Estados Unidos, da Alemanha, ou da França e da Inglaterra, né? Que a Rússia também entra desse lado. Por quê? Porque ele viu que é o lado que ia ganhar. Ele foi pro lado que ia ganhar. Né? E aí ele contrariou tudo que ele dizia, porque ele era um líder parecido com esses caras. O governo da população era... Gente, vocês têm que imaginar que louco em 44, ele obrigar os imigrantes italianos que vieram pra cá fugindo da guerra a ir pra Itália, lutar contra os italianos. Olha que doideira, isso é muita incoerência. Ou seja, os italianos fugiram da guerra aqui pro Brasil, tiveram seus filhos cresceram, e quando os filhos crescem, eles têm que ir para a guerra de volta lá para a Itália, para matar os italianos. Alguns talvez sejam parentes dele, talvez a terra onde o pai dele nasceu, a mãe dele nasceu, ele está lá matando os italianos. Não faz sentido, né? Bem, tinha uma novela na Globo que tinha isso, acho que era o Rei do Gado, que o menino ia para a guerra e não voltava. Mas o que acontece? Aí eu pedi quais são os principais feitos de cada período. Quem fez a pesquisa sabe. Mas eu vou dar exemplo. Em 31 ele aumenta, ele acaba com a oligarquia, né? E é por isso que é marcha à esquerda. Ele acaba com um sistema que acontecia há muito tempo. Em 35 ele aumenta as liberdades, ele vai permitir religiões que não são catolicismo aqui, o protestantismo, ele vai permitir a Umbanda, ele vai permitir o candomblé, ele vai dar liberdade de expressão, ele vai levar a escola para todo mundo. Então ele faz muita coisa legal nesse período, né? Que é o período que ele está no centrão, que ele não se decide, ele precisa agradar todo mundo. Então ele agrada um pouquinho os pobres, depois ele agrada um pouquinho os ricos, então ele faz coisa para todo mundo. Em 37 ele dá o golpe, que a gente chama de plano Cohen, né? Que é um plano onde ele finge que vai ter um golpe da esquerda e ele toma o poder antes que o golpe aconteça, ou seja, ele dá o golpe antes que alguém faça o golpe por ele, e aí ele assume como ditador, tá? Então esses são os três, mas se vocês tiverem mais que vocês precisaram, colocam lá, que é legal.
Os períodos eu nem vou falar porque eu já coloquei lá os 3 períodos de Getúlio Vargas. Gente, lembrem dos 3 períodos de Getúlio Vargas. Nem vou pedir para vocês colocarem o quarto, que é quando ele é eleito democraticamente. Coloca só os 3 primeiros. Beleza? Vou pausar o vídeo por aqui porque esse vídeo está explicando só a charge, tá? E eu precisava explicar o que era direita e esquerda para vocês. O próximo vídeo eu explico a tabela, beleza? Um abraço, até semana que vem.